internautas do Portal Webterra, estamos aqui com mais um episódio do Webterra Podcast e com uma figura importante na saúde norte-mineira, ortopedista Romero Iago, que tem experiência na gestão hospitalar, experiência na gestão da Unimed Norte de Minas, e vai falar um pouquinho aqui, claro, introduzir sua história para as pessoas o conhecerem e principalmente falar sobre a situação, o momento que vive a Unimed Norte de Minas, para que você, cooperado, entenda a real situação da Unimed. Romero, seja bem-vindo ao Webterra Podcast. Fala um pouquinho dessa sua história, né? Um ortopedista de renome, experiente, trabalha na gestão hospitalar, pecuarista também, né? Que para falar, faz tudo aí. Mas fala um pouquinho aí do Romero para as pessoas conhecerem, entenderem. Depois nós vamos entrar nesse assunto importante, que é a situação da Unimed Norte de Minas. Obrigado, André. Obrigado, Portal Webterra. Agradecer a oportunidade desse bate-papo aqui com todos. Eu sou ortopedista de formação já há mais de 15 anos, nascido e criado em Montes Claros, apesar de ter ficado muito tempo fora estudando. E mexo com gestão em saúde há mais de 10 anos, entre diretoria técnica, diretoria clínica, diretoria administrativa. E agora, recentemente, há pouco tempo, assumimos no Conselho de Administração da Unimed Norte de Minas, que é, acho que, o tema principal hoje aqui, para tentar trazer esclarecimento para todos em casa, o que aconteceu, qual é o planejamento, o que está acontecendo, para a gente transpor esse momento. Sou pecuarista também, crio gado há muitos anos, há quase 20 anos, crio cavalo, manga larga machador, desde criança. Paixão. Uma paixão grande. E serve para a gente descansar a cabeça dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Trabalhar na saúde não é fácil, né? Desafio todos os dias, emoção todo dia. E gerir uma situação tão difícil que as pessoas chegam a buscar uma assistência à saúde, é porque está em um momento difícil, geralmente, né? E tem que lidar com isso e gerir esse sistema para que tudo funcione da melhor maneira possível. Exatamente. A pessoa ela procura o estabelecimento de saúde, ela procura o plano de saúde no momento que ela mais precisa. E muitas vezes ocorre alguma frustração, ocorre algum desentendimento, ou às vezes por falta de esclarecimento, e acaba causando um dano maior, até psicológico e emocional para a pessoa. E é isso que a gente procura evitar com o debate, com a discussão e com o diálogo. Romero, eu acho que, como nós falamos no início, a pauta principal é a real situação da Unimed Norte de Minas. Eu acho que todos aqueles que usufruem desse serviço, é o maior plano de saúde do Norte de Minas. Então nós gostaríamos de saber, acho que tecnicamente você vai poder falar para todos os internautas que acompanham o Portal Webterra, a Unimed Norte de Minas, o plano de saúde Unimed Norte de Minas, ele está quebrado, ele quebrou, ele vai acabar? Eu acho que essa é uma resposta que todos estão querendo saber. E você, acho que tecnicamente, pode responder a todos nós. Obrigado pela oportunidade. A Unimed Norte de Minas ela tem mais de 50 anos, são 54 anos de atuação no Norte de Minas, com liderança de mercado em plano de saúde. E como toda empresa passa por momentos difíceis, por momentos de reestruturação. Ela é líder de mercado hoje, atualmente. Ela responde por mais de 60% do market share, que é de todas as pessoas que têm plano de saúde no Norte de Minas, mais de 60% são Unimed. Qual o número de vidas hoje na Unimed? Mais de 50 mil vidas só no local. E a grande dificuldade que a gente encontrou quando o Conselho de Administração assumiu, a gente, como todo início de gestão, a gente mergulhou dentro dos números e dentro dos dados da empresa, e a gente teve um problema macro encontrado, que a Unimed Norte de Minas ela tinha, em 2012, assumido uma carteira de fora, uma carteira espalhada no Brasil todo. E essa carteira espalhada em mais de 1.350 municípios de todos os estados do Brasil, nos trouxe ao longo desses 10 anos prejuízos astronômicos. Com isso, nós precisamos corrigir a rota desde quando o Conselho de Administração assumiu e expurgar e tirar essas vidas da base de dados nossa para a gente viver a operação só no Norte de Minas. Mas isso não é uma tarefa fácil. Você não consegue tirar 32 mil vidas do dia para a noite.
Então, fora 50 mil, tinha mais 32 mil vidas espalhadas em 1.300 cidades no Brasil, que a Unimed de Montes Claros, norte de Minas, atendia? Exatamente, exatamente. Isso foi, resumidamente, um contrato quando a Unimed Brasília ela encerrou suas atividades e a Unimed do Norte de Minas, em 2012, assumiu esse contrato. E quando nós assumimos a Unimed, 2 anos atrás, esse contrato já tinham 32 mil vidas espalhadas em todos os estados da federação. Isso é ingerenciável. Quem mexe com saúde sabe que você não consegue gerenciar uma vida que está em Tucumã, no Pará. Não, tem que credenciar o serviço hospitalar, o serviço de atendimento, como vai fazer em 1.300 cidades. Tanto que a Unimed tem suas regionais, né? Exatamente. Justamente para atender com qualidade ao seu cooperado. Exatamente. Então a gente iniciou, quando esse conselho de administração assumiu, realmente uma briga, uma demanda gigantesca com uma administradora de benefícios. Essa administradora de benefícios é quem vende a vida para a operadora entregar assistência. Para que essa administradora de benefícios retirasse essa vida da Unimed do Norte de Minas e transferisse essas vidas para operadoras das localidades, das cidades dos usuários, dos beneficiários, sejam dentro do sistema Unimed, sejam de operadoras de outras empresas. Envolvemos todo o sistema Unimed, Unimed do Brasil, Unimed Nacional, para que isso fosse feito da forma menos traumática possível, mas mesmo assim a gente não consegue sair ileso de uma operação desse tamanho. Porque não é simplesmente abandonar as vidas, né? A legislação não permite isso. Pela lei você não pode abandonar as vidas. Você precisa transferir essa vida para assistência de outra operadora. E ao longo desses 2 anos, a administradora de benefícios não cumpriu os contratos e os acordos. Muitas vidas foram judicializadas. Isso gera um custo gigantesco, jurídico e de assistência realmente, porque demanda judicial você precisa cumprir. Então, demanda de tratamentos, muitas vezes de centenas de milhares de reais, de milhões de reais, você precisa cumprir e honrar, porque é uma sentença judicial. Isso imperou, ao longo desse período, prejuízos na ordem de mais de 300 milhões de reais em 10 anos. Para que o pessoal de casa tenha uma ideia do tamanho da operação que nós estamos fazendo. Graças a Deus, dessas 32 mil vidas, hoje nós conseguimos já tirar da nossa base 31 mil vidas e poucas. É isso que eu ia perguntar. O problema macro existiu Isso. E existe ainda, porque ainda tem, mas conseguiu livrar com a operadora, isso judicialmente. Isso. Uma briga da Unimed Norte de Minas com essa operadora que fazia essa carteira de benefícios para o Norte de Minas. Então isso já se livrou de uma parte. Uma Isso. parte não, né? Mais de 90%. O problema macro está sendo solucionado. Restou ainda na nossa base pouco mais de 600 vidas judicializadas, que ainda nos dá um prejuízo significativo, mas judicializamos contra essa administradora. Tivemos recentemente uma decisão judicial em favor da Unimed do Norte de Minas, que solicita a retirada imediata dessas vidas restantes e o ressarcimento do prejuízo causado por essas vidas que permaneceram. E a gente vê de futuro, graças a Deus, uma consistência muito grande para a gente viver nossa operação local aqui, que é o que a Unimed do Norte de Minas faz bem. É entregar saúde de qualidade na região, no Norte de Minas, com um preço justo que a população do Norte de Minas pode pagar. Ainda mais se analisar, né, 50 mil vidas, teoricamente teria uma saúde, né, para se trabalhar na região, com profissionais de qualidade, com toda a estrutura de serviço disponível ao seu cooperado. Então isso no futuro, até pequeno, né, assim, eu vou dar curto, está buscando sanar esse problema para ter esse atendimento, porque assim, nós vamos entrar em algumas perguntas que o internauta mandou, mas a visão da diretoria, que com a resolução desses problemas jurídicos,
a Unimed terá tranquilidade para continuar a sua história, continuar seu trabalho de qualidade aqui no Norte de Minas? Com certeza. Dentro dessa reestruturação que o Conselho de Administração vem fazendo, e o Conselho de Administração não sou só eu, são colegas médicos que têm também uma bagagem de gestão, já foram secretários de saúde, inclusive, do município, gestores de hospitais grandes também aqui, são cooperados da Unimed que estão junto com a gente lá no Conselho de Administração, fazendo essa reestruturação. A retirada dessas vidas de fora, que foi o problema macro que nos chegou a essas dificuldades, e vai ter um final, graças a Deus, e essa reestruturação local, que foi extremamente importante, porque muitas vezes, às vezes o beneficiário não percebe, não entende, que quando a Unimed está debatendo tabela, ela está negociando com prestadores, muitas vezes está não aceitando a imposição de precificação de algum prestador, alguma clínica, algum hospital, é para defender o valor da mensalidade lá na ponta para o cliente, porque se a Unimed ela aceita a tabela imposta por um determinado hospital, um determinado laboratório, naturalmente aumenta o preço. Naturalmente eu tenho que repassar esse preço para a mensalidade do cliente lá na ponta. Nós vimos no pós-pandemia muitos contratos e muitos clientes que perderam plano de saúde porque os planos de saúde praticamente dobraram de preço. A pessoa pagava um plano de saúde X e no final do contrato, para ter a renovação, ela teria que pagar 2x, 3x daquele valor. E nós estamos inseridos numa região extremamente difícil, financeiramente, economicamente, com recursos limitados. Então a gente tem esse cuidado de fazer com que a mensalidade nossa caiba no bolso do norte mineiro. Eu falo sempre com todo mundo que a Unimed é uma empresa, uma prestadora de serviço de saúde, feita por norte-mineiros para norte-mineiros. Não, bacana. Eu acho que é importante salientar também, Romero, que vocês que estão na administração até abrem mão, até muitas questões até pessoais, do seu negócio pessoal, para dedicar a Unimed, para dar vida à Unimed, para dar continuidade a esse trabalho. Às vezes as pessoas não entendem, né? Falam assim, eles estão lá, a diretoria está mandando. Não, mas está abrindo mão, é sacrificante ter esse momento para dedicar. Imagina nesse período, né? De turbulência, de tanta demanda jurídica, de tomar decisão, e tem um embate, né? Não só com a estrutura do serviço, mas também até o entendimento dos beneficiários do momento atual. Para que possa ter um futuro melhor, tem que ter esse embate, esse desgaste, essa dedicação. Fala desse sacrifício de vocês, da diretoria aí, que fazem isso diuturnamente. Não é fácil. Eu venho na gestão hospitalar de serviço público, e a gente está acostumado lá no chão da fábrica também. Uma coisa é você ser gestor dentro da sala da diretoria e outra coisa é você ser gestor, mas está também na ponta lá, fazendo cirurgias, entregando o resultado. Muitas vezes a falta dele, porque Sim. Não é fácil. A gestão pública no país ela é extremamente complexa. Às vezes eu passei situações na pandemia que eu até fico emocionado de medicações estar acabando do CTI com pacientes entubados e a gente ter que ir atrás de aviões do governo para trazer os remédios para cá, porque senão o paciente ele ia morrer. Entendeu? E nós tivemos casos de suicídio de colegas. Então, não é fácil. Minha esposa, ela até mandar um abraço para ela, ela fala, por que você fica mexendo com isso? Né? Você não precisa disso, você tem sua profissão, você está, graças a Deus, estabelecido. Meus pacientes, eles confiam no resultado, confiam na gente lá na clínica. Mas eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que... Alguém tem que tomar atitude, alguém tem que puxar as rédeas para não deixar acabar, né? Eu falo sempre com todo mundo que nós temos duas opções, ou ficar parado reclamando, ou pegar para fazer e tentar mudar. Então, eu acho que eu sou da pessoa que a gente tem que pegar para fazer e tentar mudar, tentar realizar. Você não pode ter medo de errar. O errar é de quem tentou. Você tem que fazer seus acertos serem maiores Sim. do que seus erros. E seguir em frente. Não, isso é importante. Outro ponto, acho que a população quer saber, né? Claro, em função dessas dificuldades, sejam jurídicas, financeiras, vários médicos que atendiam deixaram de atender na Unimed. Acho que é importante
ter essa opinião da diretoria quanto a essa decisão dos profissionais. E talvez uma mensagem de tranquilidade para que os beneficiários possam continuar confiando no serviço da Unimed. Muito importante. Essa pergunta é muito importante. A Unimed Norte de Minas é uma cooperativa de trabalho médico. Todas as Unimeds elas são formadas por cooperativas de trabalho médico e a cooperativa, os princípios cooperativistas básicos, eles têm que a adesão ela é voluntária e livre. Então o cooperado, o sócio proprietário, ele pode entrar e pode sair quando ele desejar. Nós não estamos aqui para condenar decisões. Então quando a gente apresenta numa cooperativa resultados que sobram, quem entende o mínimo de cooperativismo sabe que você destina as sobras para os cooperados, local, para os cooperados ou recompõe algum fundo. Quando você tem prejuízos, você também destina para os cooperados. A cooperação no positivo e no negativo. Exatamente. Então, esses anos nós tivemos muitos prejuízos. E alguns colegas entenderam que não deviam passar pelo processo e deveriam sair da cooperativa. É um direito de cada um. Entendeu? Porque realmente os médicos aqui no Norte de Minas que são cooperados da Unimed, nós, e eu tenho 2 lá em casa, eu e minha esposa, nós assumimos muitos prejuízos com essa transição, com esse planejamento estratégico que está sendo feito para fazer essa reestruturação que nós estamos vivendo ao longo desde quando o Conselho de Administração assumiu lá. Então, muitos colegas decidiram não permanecer na cooperativa e pedir demissão. É um direito deles. Cada um sabe de si. Sim. Em relação ao beneficiário, que o beneficiário precisa ficar tranquilo e entender que a Unimed ela vai entregar assistência. Muitas vezes você estava marcado uma consulta, um procedimento com determinado profissional que saiu da cooperativa. Mas a Unimed ela vai realocar, vai reorganizar. Vai fazer essa gestão dessa demanda e realocar essa demanda com outro profissional capacitado. Tudo é feito muito dentro de regras e normas da Agência Nacional de Saúde. Nada é feito de qualquer forma. O profissional que qualquer operadora entrega para você com determinada especialidade, ela tem que ter um registro de especialidade, tem que ter um conceito para realizar aquilo. Então, qualquer operadora deve se comportar dessa forma. A Unimed sempre se comportou assim e vai continuar se comportando. Logicamente, as demandas elas demoraram um pouco mais para serem atendidas, justamente por causa dessa evasão que nós tivemos dos cooperados que estão sendo saneadas. A gente acredita que, da agora para frente, a gente passou do pior momento e agora para frente a gente vai reestruturar os serviços próprios, ampliar o leque de serviços próprios, que é o movimento que todas as operadoras de saúde no Brasil estão fazendo, para ter a gestão na ponta do lápis. Isso aqui é importante. Outra, aqui para perguntar mesmo, viu? A gente vem no Portal até para responder Sim. aos internautas, as pessoas que têm essa dúvida. Claro que a Unimed, nessa história aí, estou falando até talvez antes de ter essa crise, desse momento, dessa discussão jurídica, tinha lá a parceria. Vou entrar no tempo polêmico, pode? Claro. Perguntando o que realmente as pessoas querem saber, Sim. né? E eu vejo um movimento muito bacana da Unimed, mas antes tinha o alicerce com a Santa Casa, né? E depois houve um rompimento com a Santa Casa, mas a Unimed buscou outros hospitais, outros serviços de qualidade para suprir essa necessidade. Isso, na verdade, na sua análise aí, naquele momento foi um choque aos beneficiários, e como a Unimed enxergou isso, e claro que caminhou, não ficou parada, né? Eu sou beneficiário Unimed, então eu conheço o serviço, necessitei de outra estrutura hospitalar e fui muito bem atendido, até falar publicamente que o Hospital Aerotorim, maravilhosa a estrutura, as pessoas às vezes nem sabem, talvez, como está o Aerotorim hoje lá dentro, reformado, com atendimento de qualidade, humanizado, um serviço espetacular, mas historicamente pelo serviço construído com o nome Santa Casa, pesou naquele momento o rompimento. Fala um pouquinho dessa situação e como foi esse caminhar para estruturar outras unidades hospitalares para dentro do serviço da Unimed.
A questão Unimed Santa Casa, ela é uma questão do dia a dia de que a Unimed vive. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas o plano de saúde ele está em constante negociação com todos os prestadores hospitalares. Importante falar isso aí. Beneficiário, se deixar, a mensalidade vai aumentar. E se aumentar, você vai reclamar. Então, o que a Unimed quer? Pelo que eu estou entendendo aqui do Romero, negociar preços viáveis de serviço para que você tenha condição realmente de ter um plano de saúde para dar assistência à sua família. Essa é a mensagem. Importante que o beneficiário entenda que a Unimed Norte de Minas ela está constantemente em negociação com todos os hospitais, todas as clínicas, laboratórios, médicos do Norte de Minas. E quando a Unimed Norte de Minas não consegue repactuar um contrato, por N fatores, que eu não vou entrar aqui no mérito, respeitando a posição da Santa Casa, a precificação da Santa Casa, a Unimed entende que isto vai ter um impacto financeiro importante na mensalidade do beneficiário. E é interessante que você falou que a gente nos preparou justamente para, quando teve essa ruptura, ter um impacto gigantesco, no sentido de nós colocamos até aviões do sistema Unimed preparados para tirar algum beneficiário da Unimed daqui de Montes Claros, caso precisasse, quando teve a notícia que teve a ruptura. Logicamente, todo mundo conhece a enormidade que é a estrutura da Santa Casa. Sim, sim. E a gente ficou muito temeroso de ter algum evento crítico e precisar realmente tirar algum paciente daqui do Norte de Minas. Então a gente deixou até o sistema Unimed todo preparado nesse momento da ruptura. E surpreendentemente, nós não tivemos nenhum evento grave na região que necessitasse de algum transporte aéreo, de alguma remoção daqui de Montes Claros. Os outros prestadores, eles tiveram uma evolução muito grande ao longo desses anos e tem uma estrutura tão boa quanto e conseguem prestar esse serviço com a qualidade também fantástica. Então é importante que o beneficiário entenda que a Unimed ela quer todos os prestadores hospitalares atendendo Unimed. Só que ele precisa proteger o bolso do beneficiário. Isso é que é importante. Se eu aceitar, nós do Conselho de Administração, aceitarmos que uma clínica, um laboratório, dobre a tabela para fazer exames, eu tenho que ir lá na mensalidade. Isso é matemática, né, Roberto? Não tem jeito. Nós precisamos fazer a conta fechar. Não existe fábrica de dinheiro. Eu dou sempre o exemplo para o pessoal de casa, logicamente tirando as proporções, impostos e despesa administrativa. É igual antigamente, quando não tinha celular, aqueles consórcios que você fazia em família, você lembra? Era, você pagava... pega R$100 de cada parente, 12 parentes, todo mês um parente tirava o bolo de dinheiro para fazer alguma coisa que ele queria. O plano de saúde ele é mais ou menos aquilo ali. Quando um não pagava, dava problema. Exatamente. E a briga familiar ainda. O plano de saúde eu pego um montante de dinheiro daquele tanto de vida e eu tenho que fazer aquele dinheiro custear todas as vidas, as doentes que gastaram naquele mês, para virar o mês seguinte e fazer a mesma coisa. Então, quando você, beneficiário, está pagando a mensalidade e você não usou o plano, porque tem alguém doente usando o plano. Isso é importante que o beneficiário entenda. Um dado para a gente ilustrar, Andrei, 30% dos exames complementares feitos no Brasil não vão buscar o resultado. 30% dos exames complementares feitos no Brasil, quem fez o beneficiário, o cliente que fez o exame, ele não vai buscar o resultado. Isso eu estou falando SUS, saúde complementar, tudo. Então, se o Brasil gastou R$1 milhão em saúde, R$300 mil foi jogado fora. Não, e o impacto, além do financeiro, é a não continuidade de algum tratamento, né? Que pode impactar futuramente e ser acometido por essa patologia. Nós tivemos vários contratos, desde quando a gente assumiu, que a gente teve que mandar a correspondência para a massa de vidas, falar, eu preciso dobrar o valor do plano de saúde seus. E a pessoa ela não suporta dobrar o preço. Mas por quê? Eu tive um custo assistencial naquela massa de vidas ali, e muitas vezes até desperdícios, que eu tive que repassar para aquela massa de vidas aquele custo.
E nesses momentos de crise que a gente percebe o quão ruim e deletério são esses prejuízos. Porque você não pode aceitar e amargar prejuízo. Então você tem que virar para a empresa ali, para o contratante, e falar com ele, eu preciso dobrar o plano de saúde do seu beneficiário. Porque o custo que ele me deu da assistência foi o dobro do que eu arrecadei. Entendeu? Então é importante que todo mundo entenda que qualquer operadora do Brasil hoje, ela não consegue mais fazer como antigamente, antes da pandemia, da pessoa ter aquele cartão como se fosse um cartão de crédito ilimitado. Liberado. Não tem jeito. Toda operadora hoje ela vai fazer a conta fechar, senão ela não vai sobreviver. E até porque tem um monte de regra, né? Para que se tem um plano de saúde, exatamente, o governo, todas as agências de regulação coloca para os planos um monte de regra. E a cada dia são inseridos novos tratamentos de saúde nesse rol, que a gente chama de rol da ANS. Você precisa cobrir aquele tratamento que foi inserido no rol da ANS. E você só consegue fazer essa cobertura sem aumentar a mensalidade se você reduz o desperdício. Sim. E reduzir o desperdício... E consegue também manter serviços com preço de mercado. Isso, exatamente. Eu só consigo reduzir desperdício se quem usa entender que é desperdício. Nós tivemos situações icônicas na reestruturação de pessoas de 30 anos de idade fazendo check-up de 6 em 6 meses. E vários exames cardiológicos de 6 em 6 meses. Não existe nenhuma literatura médica que baseia isso. Uma pessoa de 30 anos de idade, sem nenhuma doença, ficar fazendo check-ups e vários exames de 6 em 6 meses. Isso gera um custo monstruoso da assistência. E quem vai pagar essa conta? A mensalidade do beneficiário lá na frente. Então a tarefa SUS não está fácil não, amigo? Né? Mas é um desafio, né? Isso é bacana, acho que todos os dias acordar assim, ó, vamos matar mais esse leãozinho aqui hoje. Eu sempre falo com todo mundo que a Unimed, Norte de Minas, ela é talvez uma das empresas que tem um maior impacto socioeconômico e de sustentabilidade no Norte de Minas. Porque ela entrega a saúde a um preço que o norte mineiro pode pagar. Muitos colegas médicos até nos interrogam, falam, eu fiz um orçamento com outra operadora, o orçamento veio o dobro do que eu pago na Unimed, como é que vocês querem fazer a conta fechada com esse preço? Porque a Unimed ela tem esse cuidado de olhar para o bolso do norte mineiro, o que o bolso do norte mineiro consegue pagar. E com isso ela faz um ecossistema, Andrei, girar de serviços, funcionários, recursos humanos diretos e indiretos, da ordem de quase 800 milhões de reais por ano. Nós já fizemos um levantamento. O impacto socioeconômico que a Unimed Norte de Minas traz para o Norte de Minas, se porventura tivesse uma solvência, o ecossistema Unimed aqui movimenta 800 milhões de reais por ano. Então, quem tem Unimed, quem compra Unimed, quem atende Unimed, ela está fazendo a economia do norte de Minas movimentar quase 1 bilhão de reais por ano. Não está tirando o dinheiro daqui, como outras operadoras vêm, que as outras operadoras elas não são daqui, prometem o mundo e o fundo, e já tem, engraçado é que muitos que saíram ano passado, já estão novamente pedindo cotação para a Unimed Norte de Minas para voltar. Porque viram que as dificuldades enfrentadas na assistência, elas são a nível Brasil. Esse ajuste dessa mão de ferro que a gente fala que tem que ter para fazer a conta fechar e o custo assistencial fechar, elas são de todas as operadoras. Se vocês abrirem o Então, a particularidade do Norte de Minas, da Unimed, né? Geral. Exatamente, é geral no Brasil. Se vocês pesquisarem no Google aí, as operadoras que têm capital aberto na Bolsa tomaram prejuízos bilionários. Então tem que se refazer, verticalizar serviços e mudar completamente a sua estrutura para sobreviver ao mercado de saúde. Bacana. Romero, fala pra gente hoje nós falamos dessa saída, mas da entrada também, né?
Hoje, quais hospitais estão com a Unimed aqui em Montes Claros? Claro que tem a rede toda do norte de Minas, mas busca essa retaguarda aqui em Montes Claros. Quais estão, como que é o serviço, como é que é essa relação direta aí para os beneficiários da Unimed, por favor? A Unimed, ela vem, apesar de todas as dificuldades, vem vendendo. Nós tivemos em 2023 um fechamento com mais de 11 mil vidas vendidas aqui no Norte. Novas vidas, né? Novas vidas. 2024, mais de 10 mil vidas. E continua vendendo. Falar da rede aqui é a rede mais ampla do Norte de Minas. São 19 hospitais, dezenas de laboratórios, de clínicas e quase 300 médicos cooperados. Hoje, atualmente, nós temos quase 300 médicos cooperados de todas as especialidades, 19 hospitais em toda a região do Norte de Minas. E falar do Sistema Unimed, o Sistema Unimed ele tem uma capilaridade em 96% do território nacional. Só para quem está em casa ter ideia, a Unimed Norte de Minas, durante a pandemia, ela tirou beneficiário com Covid de dentro da floresta amazônica para transferir para cá, de avião. Porque o beneficiário era nosso, era daqui, e a família pediu para ser tratada aqui. E nós tiramos beneficiários com Covid, isso é um dos exemplos, Sim. de dentro da floresta amazônica para trazer para Montes Claros para tratar aqui. Então, a Unimed ela é um sistema com mais de 20 milhões de vidas no Brasil. Isso nos dá sustentabilidade, nos dá a certeza da transposição desse momento. Com muita tranquilidade, com o pé no chão, com muita paciência, muito diálogo, nós vamos transpor esse momento dessas dificuldades financeiras que nós estamos passando e continuar vivendo a vida nossa no Norte de Minas, que é o que a Unimed sabe fazer, entregar assistência de qualidade para o Norte Mineiro. Bacana, isso aí é importante as pessoas entenderem, né? Além de resguardar localmente, né, na nossa região, mas algum fato que ocorrer fora, em outro estado, a Unimed está lá para assegurar, está lá para prestar o serviço e dar assistência. Meu amigo, algum ponto que você queria colocar em relação a essa continuidade? Acho que foi importante falar dessa questão dos cooperados que saíram, mas já tem cooperados voltando para o serviço. Mostra solidez, a quantidade de vidas, né? É um número importante. Mostrando também que está havendo a captação, então os beneficiários estão entendendo, continuando a acreditar no serviço Unimed, acho que é importante. E deixou claro aqui a questão dessa fase, né? A fase do enfrentamento, a fase de coragem do corpo diretivo, de tomar decisões que nem sempre agradam a todos. Quando eu falo de cooperação, por mais que tenha um momento de prejuízo agora, mas teve também momentos de lucro, né? A gente tem que lembrar que no passado teve momentos que teve esses cooperados, que são os profissionais que trabalhavam ali, tiveram também os seus lucros em relação ao serviço Unimed. Basta entender o momento. Uma mensagem de um médico que também é cooperado e que está lá na ponta para tomar as decisões, juntamente com a diretoria, de enfrentar esse momento, enfrentar ações judiciais, enfrentar reivindicações dos beneficiários e também os colegas, né, que estão ali. Por mais que tenha a cooperação dentro do sistema, muitos são até amigos, né, Romero? Sim. Muitos são até amigos, então não é fácil para vocês na direção ter que estar lidando para prestar o serviço, para ter essa relação e para tomar a decisão. Uma mensagem, você representando aqui, claro, a diretoria, de todos esses fatores que eu citei aqui. Eu acho que você falou bem. Quando a gente encara um desafio desse tamanho, a gente já imagina o que está por vir. E a gente, quando foi eleito do Conselho de Administração, a gente já tinha o conselho formado com colegas que têm esse know-how também. E colegas que são auditores, diretores de hospitais, um colega já foi secretário de saúde também aqui em Montes Claros. Então a gente sabia do enfrentamento que precisaria ser feito para que a gente transpusesse esse momento e trouxesse a Unimed no momento que ela merece, no momento que ela vai viver daqui para frente. Muitos amigos nossos, a gente
fala que talvez quando a gente chega em alguma roda de amigos, em alguma festa, as perguntas são o tempo todo. O tempo todo, o que é que está acontecendo, o que é o próximo passo, o que está planejado. E a gente leva isso com muita naturalidade, que nós já estamos acostumados a calejado, como diz o povo no norte mineiro, nós já estamos calejados já com esse tipo de interrogação, interpelamento, e com muita tranquilidade eu acho que nós vamos transpor esse momento. Nós temos uma decisão judicial importante, recente, que nos resguarda a retirada dessas vidas remanescentes que estão nos dando prejuízo e, além disso, nos ressarce do prejuízo de alguns milhões de reais que essa administradora de benefício nos causou. Logicamente, a gente sabe que isso ainda tem algumas etapas para ser. Está no campo jurídico, né? Está no campo jurídico do Brasil. Nós estamos preparados, vamos continuar o embate com muita tranquilidade, serenidade, e temos certeza que vamos, lá na frente, trazer o êxito e continuar entregando para o beneficiário do Unimed Norte de Minas a assistência de qualidade que ela sempre entregou. A Unimed Norte de Minas, ela tem por si, nesses mais de 50 anos, entregado ao beneficiário saúde de qualidade. Eu sempre tenho falado com todo mundo que me pergunta que não estou conseguindo marcar consulta, não estou conseguindo marcar exame e tal. Eu falo, você não vai ver nenhuma notícia de alguém que morreu sem assistência da Unimed Norte de Minas. Não vê. Você pode ver algum exame, alguma consulta, e muitas vezes áreas icônicas que não tem no Brasil todo. Só para ilustrar, nós trouxemos agora uma terapeuta ocupacional de Rondônia para prestar assistência para os beneficiários da Unimed, porque é um profissional que praticamente ainda existe no Brasil todo. Ainda existe. Tivemos que mudar a mulher de Rondônia para cá, para entregar assistência. Então, são dificuldades que todas as operadoras vivem. Determinadas especialidades são mais difíceis realmente de encontrar assistência, determinadas áreas, determinados exames, que são exames muitas vezes que não tem nem aqui, tem que levar para fora. Então, a gente vai providenciar e vai entregar, mas você não vai ver ninguém morrer, ninguém sem assistência necessária que a Unimed Norte de Minas faltou. Nunca foi nesses 50 anos e não será agora o feitio da Unimed fazer isso. A Unimed, nesses 50 anos, sempre entregou assistência de qualidade para o norte mineiro e vai continuar entregando para os próximos 50 anos, se Deus quiser. Que bom essa. Aí, internauta, beneficiário beneficiário Unimed, então fica claro que a Unimed continua firme e forte, com uma quantidade muito grande de vidas que acreditam no serviço Unimed, aos cooperados profissionais médicos aí, acreditarem, né, que isso é um momento que com enfrentamento, com coragem, com decisão, claro, com algumas satisfações naquele momento de decisão, mas é um momento que vai passar e que esse serviço, que é a essência do norte de Minas, continue nos ajudando, contribuindo com a saúde. E o importante que você salientou, né, Romero? A geração de emprego, o volume de recursos financeiros que ficam aqui na região. Então a gente tem que dar valor, sim, a um produto, a uma estrutura que é do norte de Minas, feita por norte-mineiros, gerida por norte-mineiros, que faz a coisa acontecer e presta serviço a todos nós, né? Eu falo todos nós porque eu sou cooperado também. Eu sou cooperado não, sou beneficiário da Unimed, uso o serviço e graças a Deus tenho a satisfação e a tranquilidade de usufruir. Como você falou de Rondônia, eu já usei lá em Belo Horizonte, já usei em São Paulo, então sempre tive a prestação do serviço Unimed quando necessitei. E parabéns mesmo a você, a toda a diretoria, por esse enfrentamento que eu imagino, as noites de sono que se perde por isso, a complexidade que é tomar essas decisões, a responsabilidade, né, com esse volume de vidas aí, de resguardar a saúde das pessoas, mas é uma caminhada, né, amigo, que tem que encarar, tem que enfrentar. Então a Unimed não está quebrada, a Unimed não quebrou, a Unimed não vai fechar, então fique claro isso aí a todos vocês, beneficiários, e que os cooperados tenham a paciência necessária para a coisa acontecer e fluir com solidez, né?
e manter essa história bonita que a Unimed tem. Romero, suas considerações finais, por favor. E agradecer novamente pela presença, por falar, por ter coragem, né, de externar os motivos reais, as pessoas entenderem que é um problema de um contrato que dificultou esses anos, esse momento financeiro, né, contábil da estrutura da Unimed, mas que está resolvendo, teve coragem para enfrentar e solucionar esse problema. Suas considerações e mais uma vez, muito obrigado pela presença. Andrei, o momento é de agradecimento pela oportunidade ao Portal WebTerra, a você, como amigo pessoal que tem. Agradecer todos os espectadores em casa, a paciência, e dizer que estamos firmes. A reestruturação um planejamento estratégico que foi bem feito, ela está bem desenhada e vai acontecer dentro do planejamento, dos prazos que a gente colocou. E se Deus quiser, voltaremos aqui mais para frente para falar que realmente está reestruturado. Nós continuamos fazendo mudanças extremamente importantes na nossa rede, na nossa estrutura de governança corporativa, contabilidade, recursos humanos, auditoria. Nós vamos entregar uma empresa redonda. Eu tenho falado que talvez seja uma das maiores reestruturações de uma empresa do tamanho e do porte do faturamento que a Unimed Norte de Minas tenha, uma das maiores reestruturações vividas aqui no Norte de Minas. Mas com muita tranquilidade, tenho certeza que esse Conselho de Administração está imbuído em fazer a entrega, ele está uníssono no que precisa ser feito, e eu conto com toda a população do Norte de Minas para entender que nós norte-mineiros, temos uma operadora de saúde pujante, que entrega assistência de saúde para você em qualquer lugar do Brasil que você esteja. Isso é importante. Qualquer viagem que você for fazer para uma praia, para um passeio, você sendo beneficiário da Unimed Norte de Minas, você está assistido pelo Sistema Unimed, que é o maior sistema de saúde do Brasil. Nós somos responsáveis por mais de 20 milhões de vidas no Brasil. Então, sejam Unimed, vocês vão estar usando um plano de saúde do Norte de Minas, feito por norte-mineiros, para norte-mineiros. Que bacana. Então, internautas, continue acompanhando o WebTerra Podcast e os esclarecimentos importantes aqui do Dr. Romero, que administra, juntamente com os demais conselheiros, né, a diretoria executiva lá da Unimed, um plano de saúde tão importante. Muito obrigado, até a próxima.